Sabe aquele livro que é tão bom, mas é tão bom que você fala dele para todo mundo? Porque você quer que todas as pessoas tenham aquela experiência incrível que você teve? Pois é, vou falar de um desses casos hoje. E não tem como eu não falar de Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro foi escrito pela psicanalista junguiana Clarissa Pinkola Estés e eu simplesmente amo esse livro. Ele, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Ele me fez um bem tão grande, ele foi tão bom para mim, que é por isso que eu falo dele para todo mundo, porque eu quero que as outras pessoas também tenham esse bem na vida delas, que elas participem dessa mudança incrível que o livro traz. E o que faz dele tão especial? O que faz desse livro tão incrível assim? Bom, ele é um livro de autoanálise. Então, ele vai ensinar a gente a olhar para a nossa vida, para o nosso interior e entender por que a gente é como é, por que a gente age como age. E diante desse conhecimento, desse autoconhecimento, a gente vai ganhar poder diante das nossas decisões e atitudes. Então, tudo aquilo que eu não gosto em mim, tudo aquilo aqueles defeitos, aqueles medos, as inseguranças, eu vou entender elas. E daí, diante disso, eu posso modificá-las. Eu posso mudar tudo isso. Esse livro aqui, por ser uma autoanálise, por ser assim algo tão pessoal, ele traz mudanças profundas e permanentes na nossa vida. Ele aperfeiçoa a gente, mas eu gostaria de fazer algumas ressalvas a respeito desse livro aqui. A primeira delas é que eu vi que algumas pessoas acabaram desistindo da leitura logo no início, porque falaram que tiveram certa dificuldade, que acharam um pouco diferente e tal. Eu também senti isso daí no início, eu acabei estranhando um pouquinho. Mas eu acredito que se dê ao fato de como a Clarissa acaba se expressando. Porque cada escritor tem a sua digital literária. Então, mesmo que a gente pegue dois escritores do mesmo gênero literário, eles vão escrever sobre a mesma coisa de formas diferentes. E a Clarissa tem esse jeito todo diferentão de se expressar. Tem um outro livro dela que ela é dela, assim, é diferente realmente. Mas eu aconselharia, caso você seja uma dessas pessoas que desistiu, insista nesse livro, porque depois de umas 10, 15, 20 páginas, ou até mais se for necessário, você acaba se habituando à forma como ela se expressa. Então a sua leitura começa a vir naturalmente, porque você adentra aquele mundo, você é absorvido por aquela leitura, e a coisa acaba fluindo naturalmente. E já pegando esse gancho, esse livro, por ser uma autoanálise, por ele vir com reflexões, com questionamentos, ele é um livro que pede uma leitura mais lenta. Então não adianta você pegar e ler, querer ler rápido e não pegar, não absorver, não pensar a respeito, nada, porque senão toda essa coisa boa que ele tem para te oferecer vai ser jogada fora. Ele pede sim que a leitura seja lenta. Tinha dias que eu lia uma página e parava ali, entendeu? Porque eu percebia que, opa, tem coisa aqui para ser pensada, tem coisa aqui para ser absorvida. Então, tem que ler um pouquinho mais lento, sim, para conseguir pegar toda a mensagem, captar toda a ideia e a reflexão e trazer isso para a sua vida. Por quê? A Clarissa, ela traz contos para ilustrar coisas que nos aconteceram ou estão acontecendo. Então, ela traz o conto, aí ela explica depois o conto e ela coloca isso na nossa vida e joga alguns questionamentos para gente. Então, por exemplo, a gente vai pegar tem um conto ali a respeito de relacionamento abusivo. Aí o que vem na cabeça da gente quando vem o assunto relacionamento abusivo? Violência física e verbal explícita. Só que não é só isso, né? A gente sabe que relacionamentos abusivos, o abuso dentro dele, não vem só de forma explícita. E ela mostra ali no livro que muitas vezes vem através de sorrisinhos, de piadinhas. Sabe aquele famoso morde-a-sopra? Que vai lá e dá uma criticada, dá uma chamada de atenção, depois faz um agrado? Que já passa, extrapola ali um pouco do normal, um pouco vou te melhorar. É mais pro abuso mesmo, pro relacionamento tóxico? Pois é, ela vem mostrando isso pra gente. E aí, muitas vezes a gente passa por isso e não percebe. Porque não pensou a respeito de, será que isso aqui é abusivo? Será que ele ou ela tá querendo me melhorar? A Clarissa traz essas reflexões pra gente. Então tem também, por exemplo, sobre a nossa infância, sobre a nossa criação. O que lá atrás aconteceu com a gente, que se reflete hoje na nossa vida. Coisas que aconteceram e que fazem com que eu tenha medos, inseguranças hoje.
Traz também a respeito sobre quando você deixa de ser quem você é por causa de outra pessoa, porque a outra pessoa exige isso. Quando a gente deixa um plano de lado para fazer um outro plano. Enfim, tem inúmeras coisas ali. E é interessante isso de você parar para pensar se você já viveu isso ou se você está vivendo. Será que tudo o que eu estou vivendo hoje é bom, é saudável, é legal para mim? Às vezes a gente está passando por uma coisa ruim e não sabe que é ruim. A gente acha, ah, não, é imaturidade, eu vou deixar quieto, ah, eu vou deixar isso aqui passar, não sei o quê. Só que não, tem coisa que não é legal. E a Clarissa vem trazendo isso pra gente, ela vem questionando para você olhar mesmo o que você já passou e o que você está passando. Uma dica que eu gostaria de dar é que seria interessante, quando você começar a ler, você também pegar um caderno para fazer tipo um diário de escrita. Porque quando eu comecei a ler e eu entendi qual era a proposta do livro, eu peguei um caderno justamente para ir anotando as reflexões, os questionamentos e as minhas respostas diante daquilo, as reflexões sobre a minha vida diante daquela situação que o livro trazia. E o interessante disso é porque quando você escreve, você se expressa. Então, tudo aquilo que está vindo na sua cabeça, aquelas lembranças, aquelas emoções, aqueles sentimentos, você vai pôr eles para fora no papel. Mas é assim, se você quiser digitar também, ou se você quiser conversar com alguém, tudo bem. Mas o interessante do diário de escrita ali é porque ele vai ser uma coisa só sua. Se você puder, até esconda ele, não deixa ninguém ter acesso a esse caderno. Deixa ele ser uma coisa assim, ultra pessoal. Ninguém vai ver, porque ali você vai jogar tudo o que você pensa, as suas respostas, você vai se livrar de preconceitos contra você mesmo que você tinha, coisas que você não tem coragem de falar, lembranças dolorosas que muitas vezes virão à tona. Então é interessante você pôr isso para fora. A escrita à mão, ela é terapêutica. E já que você está fazendo uma autoanálise com esse livro, você jogar isso para fora, escrevendo, já vai te dar uma ajuda muito grande. Então, assim, quando eu fiz esse diário de escrita, e aí quando eu terminei o livro, assim, com uma dor no coração, porque esse é um daqueles casos que você não quer que o livro termine nunca na sua vida, de tão bom que ele é. Quando eu terminei, eu fechei o livro e o caderno e fiquei um mês sem olhar para nenhum dos dois. Porque daí eu queria tirar isso da minha cabeça, eu queria, assim, relaxar, para voltar a fazer depois, para eu ver assim realmente se essa mudança toda que eu já senti quando eu fechei o livro pela primeira vez, quando eu terminei de ler, e aí você já sente isso, você já se sente, nossa, assim, 1000 vezes melhorado. Então eu queria ver, não, isso vai continuar ou será que foi só ali superficial? E aí, quando você pega o seu caderno, o seu diário de escrita, e você vai refazer aqueles mesmos questionamentos, você vai responder aquelas perguntas que muitas vezes você escreveu ali com raiva, com rancor, com tristeza. Quando você se depara com essa situação e você responde a mesma pergunta, você já se vê diferente. Pelo menos foi assim comigo. As mesmas situações que antes eu passava e que eu reagia de uma forma às vezes muito bruta, muito explosiva, hoje quando acontece já não é assim. Eu já entendi por que eu reagia daquela forma e eu sei agir agora de uma forma que é boa para mim, que é saudável, que não vai me causar estresse futuro, dor de cabeça, nem nada. E a última ressalva que eu queria fazer é que, por ser um livro de autoanálise, existirão momentos um pouquinho dolorosos, justamente porque o livro ele cutuca a nossa ferida. Então ele vai trazer à tona sim momentos difíceis, situações dolorosas, aquelas coisas que a gente viveu e não gostou, que a gente sofreu, chorou ou passou muita raiva. Mas isso se faz necessário, justamente para a gente entender de onde que surgiu esse problema que eu tenho, esse defeito que eu tenho, esse medo, essa angústia, essa insegurança. De onde que isso surgiu? Ah, naquela situação ali. Então eu passo a entender que esse meu defeito, isso que eu chamo de meu problema, não nasceu comigo. Algo aconteceu para que eu adquirisse isso na minha vida. E muitas vezes a gente se culpa, ai, porque eu não gosto de ser tão insegura, porque eu não gosto de ficar com medo em determinada situação, porque eu não gosto de ser explosiva e tal. Mas a gente entendendo que aconteceu algo lá atrás que fez com que eu me tornasse essa pessoa, a gente se olha com mais carinho, a gente para de se culpar tanto. Porque a partir desse momento que eu sei que eu me conheço e me entendi, eu ganho poder sobre as minhas decisões. Então, a partir de agora, entendendo que eu não sou aquilo ali, eu posso agir de forma diferente. Eu entendo que a minha insegurança
partiu daquela situação ali atrás. Então hoje eu posso agir de forma diferente, porque eu não sou a minha insegurança. Ela apareceu na minha vida, eu adquiri isso daí. Então sabe, como se fosse assim, você tá num quarto escuro e você tem medo de escuro, mas aí para você acender a luz, você tem que atravessar o seu quarto até a outra parede e mexer no interruptor para se fazer a luz. Então você tem que enfrentar o medo do escuro, andar no escuro e acender a luz. Aí você vê que, pô, não tinha nada para ter medo aqui nesse quarto, não tinha monstro nenhum no escuro. É mais ou menos isso. A gente acaba entendendo o nosso problema, o centro dele, e podendo agir de forma diferente, então. É por isso que as mudanças que esse livro traz na nossa vida, elas são profundas e permanentes, porque a gente entende, a gente acaba compreendendo os motivos que nos levaram a ser como nós somos. Bom, o vídeo de hoje foi mais um apanhadão, um resumão desse livro, mas mais pra frente eu quero trazer outros vídeos tratando de trechos específicos, porque olha, esse livro tem muito conteúdo legal pra gente poder conversar. Se você já leu, deixa aí nos comentários qual foi a sua experiência com esse livro, o que de bom ele trouxe na sua vida, quais foram as mudanças que você conseguiu fazer, que você notou. E caso você ainda não tenha lido, eu espero de verdade ter despertado a sua curiosidade, porque esse livro é um daqueles que vale muito a pena, é um daqueles que a gente recomenda para todo mundo. Então, a todos fica a dica: leia Mulheres que Correm com os Lobos.